bem, voltamos com o segundo bloco do Roda Viva Pernambuco. Vereador pelo Recife, André Regis, pertence ao PSDB. Respondendo a sua pergunta, para concluir, qual foi, Eduardo? Pois é, Aldo, eu perguntei no bloco passado ao vereador André Regis. O PSDB perdeu peças importantes aqui na cidade do Recife. Sérgio Guerra, Terezinha Nunes, Daniel Coelho, enfim. E o novo presidente do partido, Bruno Araújo, quer porque quer lançar candidaturas próprias do partido. E o nome do PSDB aqui na cidade do Recife é André Regis. Fazendo uma rápida conjectura, André Regis seria um candidato a prefeito nas eleições de 2020 pelo PSDB? Uma candidatura majoritária não é decisão do candidato. Isso é preciso que haja verificação das condições de uma disputa, para que não seja uma aventura. Eu me coloco à disposição do partido para jogar na posição que o partido encarar que o deva. Então, o senhor, se aparecesse assim um Partido Novo, por exemplo, que é um partido que vem tendo bons nomes, vem pregando, não é, uma política diferente, um Partido Novo não seria um partido interessante para o senhor, não? Ou uma outra legenda? Será que seu tempo dentro do PSDB não já esgotou, não? O senhor bateu cabeça, o senhor ajudou muito o partido, não está na hora de construir o respaldo que o senhor dá para o partido? Não seria interessante outro partido desse respaldo do senhor, não? Olha, um partido novo... Eu entendo que o PSDB não lhe dá o respaldo que o senhor merece. É a visão que eu tenho aqui. Foi preterido, inclusive, na vaga de vice, né? Da vaga de vice. Nos bastidores se fala. Pois é, então eu entendo que o partido, como jornalista e que avalia, eu entendo que o senhor é grande demais para o partido aqui. O partido nunca compreendeu o senhor como grande nome. Será que não era hora de ir para outro partido? Olha, Aldo, o sistema partidário brasileiro ele vive uma crise profunda. Todos os partidos estão em situação de penúria, né? Não tem trocando partido. de nome, Veja, tirando letra, o eleitor, letra, veja como a situação é grave. O eleitor detesta partido. Reunião de partido, ninguém vai. Nenhum partido escapa de qualquer tipo de questionamento em relação a quadros que praticaram desmandos, fizeram coisas erradas. Todos eles possuem. Um partido que nunca fez nada, que surgiu agora, ele não tem nenhum tipo de peso nesse sentido, mas também não tem história. É um partido, é fácil você, e podia ser qualquer um. Nesse sentido, eu escolhi o PSDB lá atrás, eu só fui PSDB, acho que a gente tem que lutar dentro do partido para levá-lo para onde a gente acredita que ele deva ir. O legado do PSDB, ele é um legado que orgulha os seus quadros. Você tem um partido que foi responsável pelo Plano Real, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela reorganização da federação. Nisso. O senhor eleva o partido, mas o partido parece que o trata com desdém. Veja, é uma visão minha, talvez de alguns colegas, que seja equivocada. Vou abrir palavra agora, quem quer falar? O Wellington, né? E depois está. Mas antes, só para passar para o telespectador, essa questão do deputado Bruno Araújo, o ex-deputado, que preside hoje o PSDB, aquela acusação dele, ele foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli arquivou, só que no início do ano agora teve outra denúncia dele, o Henrique Constantino, do sócio da Gol, que em delação citou o nome dele como possível recebedor de propina. E aí se fala na evolução patrimonial do Bruno Araújo, que em 2006, no primeiro mandato, ele declarou a Receita R$480 mil de patrimônio e ano passado declarou a Receita mais de 5 milhões de reais. E aí ele não explica até hoje de onde vem essa evolução patrimonial. Foi o que a Folha de São Paulo, inclusive, trouxe uma matéria grande de João Valadares semana passada retratando sobre isso. Apenas para deixar claro aí para o telespectador. Wellington. Vereador, o senhor tem uma destacada atuação na área da educação, né? Como professor universitário, formado nessa área, o senhor tem um destaque muito grande, né? Com raio-x das escolas, né? Eu estava até olhando, foi mais de 1.500 visitas, verificando, vistoriando as escolas públicas, mas eu gostaria de saber, né? Essa educação que a Prefeitura do Recife apresenta nas peças publicitárias é a verdadeira que o senhor encontrou nas escolas? E, para aproveitar também o ensejo, já nessa questão da educação, que nota o conceito o senhor daria à educação do Recife e a atuação do prefeito Geraldo Júlio na educação?
Olha, primeiro que é uma fantasia a propaganda da prefeitura. É simplesmente a irresponsabilidade. O desperdício é generalizado. As crianças sofrem por um calor intenso, falta de luminosidade, não tem espaço para se correr, não tem um parquinho para se brincar. O programa de robótica é outro absurdo. Gastaram-se 30 milhões de reais num programa onde a gente entra nas escolas, está tudo guardado, ou seja, enquanto isso a prefeitura faz uma propaganda irreal na televisão. A nota que eu dou é a nota do IDEB. Recife tem nota 5 no Fundamental 1 e nota 4.4 no Fundamental 2. O prefeito Geraldo Júlio, entre as capitais brasileiras, ele colocou o Recife, aliás, manteve o Recife, porque a herança do PT é uma herança maldita, para usar o termo que eles próprios usam, entre as piores capitais. E o custo investido em cada criança é muito elevado. São quase R$1.000 por mês. Uma criança está na escola pública do Recife, era para ter uma educação primorosa, de qualidade. Então, qualquer pessoa que entrar numa escola pública da cidade do Recife vai se sentir mal ao ver as crianças sofrendo. E vai se sentir mal pela falta de condições que os professores têm para ministrar uma simples aula. A Prova Brasil demonstra isso também. Menos de 25% das crianças são proficientes em português. Menos de 15% proficientes em matemática no 9º ano. Que escola é essa? É uma escola que não prepara o recifense para o mercado de trabalho. O que dói no coração é você imaginar que o PT ficou 12 anos comandando isso. Já vamos com 6 anos do PSB, 18 anos. Não é possível que em 15 anos não dê para você você não consiga mudar o quadro da educação. Né? 15 anos é um tempo... dá para você fazer alguma coisa. E não foi feito, pelo que o senhor diz, nada, né? Tassiana. Vereador, o senhor também falou muito sobre a reforma da Previdência, né? A importância nos seus discursos. Queria saber, o senhor acho que disse uma frase, se não me engano, dizendo que ser contra a reforma da Previdência era um ato de extrema irresponsabilidade, né? Mas nesse debate que vem sendo feito, onde muitas pessoas são contra e outras a favor, ser contra a reforma da Previdência seria, digamos assim, ser responsável, vereador? Seria. É irresponsabilidade. O país está caminhando para um desastre. As pessoas não estão cientes do que nós estamos enfrentando aí. O déficit da Previdência de quase 200 bilhões de reais por ano e a previsão de crescimento para o próximo ano, colocando mais 50 bilhões, nós não podemos produzir riquezas, retirar essas riquezas do contribuinte somente para pagar os aposentados. Isso não é correto, isso não é justo. Os estados estão quebrados, as prefeituras estão quebradas, o governo federal está quebrado. É irresponsabilidade, sim, mas o que eu percebo é que eu convivo com muita gente que tem condições privilegiadas, de ter entrado no serviço público muito cedo. Tem amigos meus, na minha idade, eu estou com 50 anos agora, 51 anos, tem amigos meus que estão há mais 2, 3 anos, estão aposentados e ganhando muito próximo aí do teto do funcionalismo. Veja, isso é absolutamente inaceitável, o país não sustenta. Mas mesmo pessoas nessa situação, pela primeira vez, eu estou observando que essas pessoas estão cientes da dimensão do problema, estão aceitando trabalhar mais tempo e contribuir mais, sob o medo de que o sistema entre em colapso e ninguém receba. O sistema é absolutamente injusto. Perceba que os gestores, até dos partidos da irresponsabilidade, como o PSB, como o PT, por que o Rui Costa da Bahia ele é a favor? Porque o estado dele está quebrado. Por que o Renato Casagrande no Espírito Santo é a favor? Porque o estado dele está quebrado. Essa é que é a realidade. Então, eu observo um discurso que é irresponsável, o discurso também leviano. Existe o discurso aí de confundir, procurar confundir a população. A situação é de extrema gravidade.
já agora. E o governo Bolsonaro está fazendo uma estratégia completamente inesperada. O que é que Bolsonaro está fazendo? Ele está caminhando para paralisar o governo. As pessoas não estão observando o movimento Bolsonaro. Ele quer paralisar o governo agora para que ele não entre na conta dele o caos recebido. Então, por que os cortes na educação? Os cortes na defesa? Corte ou contingenciamento? Contingenciamento, usar a linguagem técnica. Por que esses contingenciamentos agora? Ele vai parar o governo para dizer, isso eu herdei, ou aprova ou vai para o espaço. E Bolsonaro ele tem credibilidade para dizer que se for para explodir, explode com ele. Porque ele já deu provas de que ele não tem a preocupação com o senso de responsabilidade de dizer, não, eu não posso para o governo. Arthur, depois Ângelo, depois Arthur. Eu me senti provocado pelo tema da educação, né? A gente tem uma coincidência aqui em Pernambuco, que é o governo do estado e a capital administrados pelo mesmo partido. E a gente tem desempenhos que são bastante diferentes em termos de educação, né? O governo do estado, a Secretaria Estadual de Educação, quando a gente compara as avaliações externas, o IDEB, tem um desempenho que é destaque no país, né? Em termos de avaliação do ensino médio. Acho que agora está em 4º lugar, basicamente porque as ETEs, as escolas técnicas estaduais, saíram da avaliação em 2017, mas era 1º lugar. E a rede municipal, que também é administrada pelo PSB, está na mediana inferior do ranking nacional. A que se atribui, já que é o mesmo partido, a concepção de educação é semelhante, porque os desempenhos são tão diferentes? O ensino do governo do estado é o ensino médio. A estratégia de escolas em tempo integral, que começou lá atrás, houve continuidade. Começou no governo Jarbas, Mendonça, Eduardo, Paulo Câmara, seguiu a lógica correta de escola de referência em tempo integral. Isso está revelando êxito. E aí eu acho que a gente deve registrar aqui o grande mentor de todo esse processo, que foi o engenheiro Marcos Magalhães. Quando era presidente da Philips, ele foi o primeiro a fazer um projeto piloto, a impulsionar um projeto piloto, conseguiu recursos para o ginásio pernambucano. Mas, Arthur, é preciso colocar também que o insucesso da prefeitura em relação ao governo do estado, e o governo do estado poderia ir muito além se recebesse o aluno de melhor qualidade, porque quando você já recebe no ensino médio, se o aluno chegasse com uma formação melhor, você o entregaria no patamar mais elevado. Mas mesmo colocando como sucesso a política pública adotada no estado de Pernambuco, quando Pernambuco ficou em primeiro lugar e o governo do estado fazia todas as propagandas como a melhor educação do Brasil, educação pública do Brasil, a nota era 4, 3,9 de 0 a 10. Não é porque era boa, é porque o Brasil é tão ruim. No teste do PISA, de 70 nações avaliadas, o Brasil é o 63º. A nossa criança na escola pública, ela não sabe matemática, não sabe português, ela não sabe ciências. Então, é muito mais grave do que a gente imagina a situação. Nós estamos criando uma geração de crianças que vão para a escola e não conseguem aprender, porque o sistema ele é incapaz de educar uma criança. Deixa eu pedir permissão aos senhores. Tem mais um intervalo, a gente volta daqui a pouco com o André Regis, vereador pelo PSDB. Já a gente volta com o Roda Viva. Você acha que